A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Ainda sobre os dons, 1 Coríntios 12, versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se vocês forem observar o meu kawaii aqui, ou no YouTube, vocês vão ver esse tema sobre dons espirituais, né? Louvado seja o nome de Jesus. E tem muitos caminhos que eu posso percorrer para falar profundamente sobre isso. Quando eu falei sobre esse tema, eu não abri completamente, né, a explanação, porque o vídeo não daria, não caberia. Então eu vou fazer por partes. Hoje eu vou fazer uma apresentação de como foi que o Senhor se revelou para mim nessa área de libertação. Eu tenho certeza que isso vai ser proveitoso para os irmãos, para os ouvintes, a toda a igreja do Senhor, né? Independente de placa denominacional ou de credo religioso. Eu aceitei Jesus, né? Com 17 anos, nasci em um lar cristão, sabia do evangelho de forma religiosa, né? Ia a culto, falar sobre Deus, mas não tinha assim aquela apuração sobre dons, né? Aquela profundidade sobre dons. Então eu aceitei Jesus com 17 anos de idade e daí passei a viver coisas na minha vida, glória a Deus, que aos olhos humanos era loucura. Eram coisas profundas demais para meu entendimento como novo convertido. Então, a primeira vez que eu comecei a lidar com libertação foi quando o Senhor se revelou para mim apresentando principado e potestade. Eu, naquele momento, não entendi o porquê da visão. Com o tempo foi que eu fui entender. Você não pode combater um adversário sem o conhecer profundamente. Você não pode batalhar contra alguém que você não conheça. Glória a Deus. Então o Senhor fez isso. Ele trouxe em visão para mim os principados, né, potestades que dominam sobre o ar aqui da Bahia, né? Eu pude conhecer, inclusive, talvez aqui, e o que eu vou colocar agora aborreça algumas pessoas, mas é necessário falar. Inclusive, o que é adorado como Deus, no Bonfim, é um principado, é um espírito contrário. Eu conheci ele na visão, entendeu? Ele recebe a adoração através do ídolo e consegue aprisionar muita gente. Então essa área de libertação é muito profunda. Então Deus veio me dando a revelação sobre cada um deles e eu pude conhecer em visão à noite, um por um deles. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Até aí eu achei aquilo tremendo, de uma profundidade grande, mas não tinha compreensão. É como uma pessoa que aceita Jesus, ele novo convertido, né? Ele ouve a palavra, é ensinado, mas não tem a mente aberta para compreender determinados assuntos. E esse assunto para mim era de uma profundidade grande, porém eu não tinha percepção, eu não tinha maturidade, discernimento para entender, mesmo o Senhor Espírito Santo me conduzindo, mesmo o Senhor Jesus me revelando o caminho. E eu comecei a galgar esse caminho e os primeiros dias dessa revelação para mim foi algo sobrenatural na visão. Mas quando eu saio dela, eu comecei a viver algo normal, né? Porque aquela revelação aconteceu, mas não mudou muita coisa em volta de mim, porque as coisas que Deus muitas vezes revela em visão para você é para lhe aprimorar, mas não se aplica diretamente no seu cotidiano logo não. Vai acontecer, digamos, lá na frente, você vai precisar,
daquela instrução ou direção que o Senhor te deu ou dará. Amém? Então é necessário o homem não só frequentar uma congregação, um determinado ministério, mas se consagrar a Deus e buscar, através da sua palavra, se aprimorar e conhecer Deus, que é muito mais além. Muitas pessoas entram no caminho do Senhor, desviam e saem, nem percebem o que é o Evangelho por causa disso, que eles não se entregam. Que a tudo aquilo que você se entrega de coração, de corpo e alma, você faz com mais perfeição. E o Evangelho é o poder de Deus. Você tem que se entregar a Deus em adoração, em submissão, em consagrações, aleluia, e deixar Deus te conduzir, deixar o Espírito Santo te conduzir. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E as suas experiências com Deus são fortíssimas ao ponto de você se converter, ao ponto, aleluia, de você estar enraizado de verdade na rocha que é Cristo. E não viver uma vida medíocre, cristã, vazia, né? Só indo para a congregação, para a igreja e voltando, né? Sem ter uma experiência com Deus profunda, sem ter, aleluia, uma aproximação maior com Deus, uma intimidade maior, porque o Senhor, Ele quer desenvolver essa intimidade. O Senhor Jesus, Ele quer se revelar, e Ele não se revela você ocupando sua mente com coisas carnais, aleluia, sem se consagrar, se separar para Ele em jejum, em oração, leitura bíblica e submissão à sua voz, à sua palavra. Amém? Então, nessa parte que nessa parte aqui eu vou chamar de parte 1 sobre dons, certo? Que ainda é o começo de como o Senhor se revelou para me apresentar principado, potestades, dominadores das trevas. E eu tenho certeza que esse tema vai lhe fortalecer muito em Jesus e vai ensinar você não só ter o temor de Deus, mas a vigilância para não ficar sob o poder e domínio do adversário, do diabo. Amém? Eu não vou poder estender mais, mas aqui só foi uma pincelada de como começou o trabalho de libertação na minha vida, como o Senhor começou a usar a minha vida para transformar pessoas, para alcançar pessoas que estavam presas, amarradas sob o poder e o domínio das trevas. Amém? Quando eu voltar agora com outro tema, Deus permitir, né, que vai ser o tema 2 na área dos dons, eu vou falar mais um pouco além, porque esse assunto é muito profundo. Mas, aleluia, eu te aconselho que, aleluia, não só aceite Jesus, aceite e avance em conhecer o Senhor Jesus, em, aleluia, permitir que o seu Espírito Santo te leve além, na profundidade grande, que você possa não só compreender a altura, mas a profundidade e a largura de conhecer o Senhor para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.